Bom, eu vou começar explicando o processo de combustão, para a gente entender o processo de combustão do fogão a gás. Você vai precisar de combustível, comburente e uma fonte de ignição, que seria uma chama, para poder acender todo o fogo. Um exemplo básico disso seria as queimadas nas florestas, que o combustível seriam as árvores, que é matéria, que seria, né, um combustível, o oxigênio, que tem muito, né, que as árvores que produzem oxigênio, e todo lugar do mundo tem oxigênio, e a fonte de ignição poderia ser uma chama, um cigarro que se joga, e por isso que essa chama se espalha tanto, porque é um lugar muito propício a realizar a combustão, e como é grande, então provoca essas queimadas. Seria um exemplo básico de combustão. O sistema de combustão do fogão a gás consiste em distribuidor de chama, que esse componente distribui o gás que sai do queimador, garantindo que a chama se espalhe uniformemente para uma melhor eficiência do cozimento. O cabeçote do queimador, que é a parte onde o gás se mistura com o ar e é queimado. O cabeçote é projetado para criar uma chama estável e controlada. O interruptor do corpo da válvula, ele controla o fluxo de gás para o queimador. Ao acionar o interruptor, permite que o gás flua ativando o queimador. Vamos explicando agora o tubo de gás. Ele transporta o gás do ponto de fornecimento, como a botija ou a rede de gás, até o queimador, garantindo que o gás chegue ao local correto. A agulha e fio de ignição, que é um sistema que produz uma faísca que inicia a combustão do gás, que seria ali o ponto de ignição, como eu falei. A agulha é responsável para gerar faísca quando acionada. Proteção contra a chama de termopar. É um dispositivo de segurança que detecta a presença da chama. Se a chama se apagar, o termopar interrompe o fluxo de gás, evitando vazamentos e possíveis acidentes. Fio de conexão da agulha de indução. Conecta a agulha ao sistema elétrico que gera a faísca, garantindo que o mecanismo de ignição funcione corretamente. Bom, a estrutura de cada componente se complementa e cada componente não deve apresentar falhas, não deve apresentar nenhuma falha. Se um determinado componente falhar, todo o sistema de combustão não conseguirá funcionar normalmente. O princípio de funcionamento do sistema de combustão de um fogão a gás é muito simples. O gás doméstico é conectado junto do fogão a gás, por meio de uma tubulação de gás, permitindo que esse gás flua ao interior do fogão. Quando pressionarmos o interruptor de ignição do fogão, o gás durante o uso diário, a corrente dentro do corpo da válvula do fogão é conectada e, ao mesmo tempo, a agulha de ignição do queimador produz um som de ignição, com a tampa do distribuidor de chama. Ao mesmo tempo, o gás também flui rapidamente do tubo de gás através do corpo da válvula e depois para a cabeça do queimador. Por fim, é ejetado pelo distribuidor de chama. Ao encontrar a faísca gerada pela agulha de ignição, ela acende normalmente. Após a queima, giramos o botão para ajustar o poder do fogo que precisamos e depois soltamos. Depois que o fogão a gás estiver aceso e queimando, você pode começar a cozinhar os alimentos. Agora, um diferencial dessa chama é que, se a gente observar, geralmente a chama do fogão ela é azul. E eu vou explicar primeiramente com fósforo, A chama do fósforo possui uma zona de combustão completa, que é a zona azul, e uma de combustão incompleta, que é a amarela, que constitui a maior parte da chama. A cor da chama, nesse caso, depende da proporção entre combustível e comburente para realizar esse processo aí das cores, no caso diferente. Quando é azul é porque tem mais comburente, e quando tá amarela é porque o comburente não tá em tanta proporção quanto azul. Para o fósforo, somente a região da base da chama tem disponibilidade de oxigênio suficiente para realizar a combustão completa, como eu expliquei. Bom, como o fogão emprega excesso de comburente, a chama sempre será azulada. Mesmo se a chama de ignição não for, ademais, muitos fogões utilizam um marco elétrico como fonte de ignição, o que demonstra a independência da ignição para o caráter da chama. Enquanto a chama do fogão estiver azul, ele está bem ajustado. Se por acaso ele apresenta chama amarela ou sujar o fundo da panela com fuligem, é um forte sinal de combustão incompleta. Muitas vezes uma limpeza pode ser suficiente, mas caso contrário, um técnico pode ser necessário para trocar as peças e corrigir a regulagem das vazões e não ter nenhum problema aí no fogão, que é um tanto perigoso caso tenha algum vazamento, Enfim. Com relação à propagação do calor no fogão, existem duas formas pela qual ocorre essa propagação: a condução e a convecção. Bom, a propagação do calor por meio da condução ocorre da seguinte forma: o calor é transmitido para a partícula, o que faz a partícula vibrar e, por consequência, essa vibração faz as partículas em seu entorno se agitarem e vibrarem também, resultando numa reação em cadeia. Então, quando a chama do fogão está acesa emitindo calor e a frigideira está sobre ela, o calor da chama é conduzido para as partículas da frigideira, fazendo as partículas da frigideira vibrarem e, como reação em cadeia, as da carne também. Tudo que é material é constituído por partículas. Assim, a condução do calor só pode ocorrer em um ambiente material, pois, como é preciso para essa forma de propagação do calor, a vibração das partículas, não é possível conduzir calor em ambientes não materiais, ou seja, ambientes sem partícula. Mas é de extrema importância ressaltar que o processo de condução ocorre apenas com objetos sólidos. O ar aquecido pela chama sobe até nós, e o ar mais frio, que antes nos rodeava, desce por ser mais denso. E aí a gente tem todo aquele ciclo do ar quente subindo, do frio descendo, o ar quente é sentido por a gente quando ele sobe, e o frio desce para ser aquecido. O ciclo se repete, e mesmo que a gente não esteja tocando a chama do fogão, a gente consegue sentir o calor a ser emitido por essa chama. Já a convecção, apesar de também precisar de um meio material para se propagar, esse meio precisa ser obrigatoriamente um fluido, por padrão, uma substância líquida ou gasosa. Vamos pegar outro exemplo. O primeiro passo para muitas receitas é aquecer a água, certo? Quando você aquece uma panela com água, ocorre a propagação do calor da chama para a panela a partir de todo aquele processo já explicado da condução. O calor da chama faz as partículas da panela vibrarem e essa vibração da panela é passada para a água. Entretanto, a forma de propagação de calor que faz com que a água se aqueça não é a condução, é a convecção. Na convecção, as partículas aquecidas se propagam junto com o calor. Quando se fala de densidade, indiretamente se fala sobre o peso de uma substância em relação a outra. Dessa forma, quando a água é aquecida por meio da convecção, primeiro se aquece a água que está no fundo da panela, aquela mais próxima da fonte de calor, que no caso é a chama, e essa água que é aquecida primeiro sobe, pois a água quente é menos densa, ela é, entre aspas, menos pesada do que a fria. A partir disso, a fria, que é mais densa, mais pesada, desce para ser aquecida, o que gera um ciclo de repetições em que a água mais quente sobe e a mais fria desce, até que toda a água fique quente e suba de maneira conjunta, gerando, quando não prestamos atenção, o derramamento do líquido. Olá! Você conhece sobre os efeitos de ingerir comida queimada? Caso não saiba, a comida queimada decorre da reação exotérmica, a qual libera dióxido de carbono e água. Tudo isso se alia aos problemas causados nos sistemas humanos, haja vista que pode adentrar ao sistema circulatório. Os receptores biológicos periféricos fazem com que sintamos a sensação de aumento na agitação média das moléculas, temperaturas, cujo demonstra o fenômeno de aquecimento, já no cenário em que a temperatura é menor, a agitação das moléculas é menor. Sabemos que ao cozinhar uma comida também pode ocorrer termos uma queimadura. E o que seria essa queimadura? Uma queimadura ela é uma lesão na pele ou em outros tecidos do corpo causada por calor excessivo, substâncias químicas, eletricidade, radiação ou fricção.
As queimaduras podem ser divididas em 3 graus. Isso porque nós temos 3 camadas principais de nossa pele: a epiderme, a derme e o tecido subcutâneo. Queimaduras mais leves, elas afetam apenas a epiderme, enquanto queimaduras graves podem atingir camadas mais profundas. A queimadura de primeiro grau, ela atinge apenas a primeira camada externa da pele, que seria a epiderme. Ela pode causar vermelhidão, dor e um inchaço leve. Um exemplo comum é a queimadura solar. Já na queimadura de segundo grau, ela atinge a epiderme e a derme, que é uma camada mais profunda da nossa pele. Resulta em bolhas, dor intensa e possível formação de cicatrizes. A pele ela pode ficar úmida e com uma aparência bem avermelhada. Já na queimadura de terceiro grau, ela é a mais grave e afeta todas as camadas da pele, e ela pode atingir tecidos subjacentes como músculos e ossos. A área queimada ela pode parecer branca, carbonizada ou uma textura de couro, e muitas vezes a dor é menor devido à destruição das terminações nervosas. O nosso corpo, ele pode ter algumas reações. Por exemplo, quando você toca acidentalmente uma panela quente, a sua mão imediatamente puxa para trás, antes mesmo de você processar conscientemente o calor que você está sentindo na sua mão. Isso é um reflexo de retirada, uma ação protetora do nosso corpo após uma queimadura. Isso também acontece que o corpo, quando queimado, ele envia fluidos e células do sistema imunológico para o local para ajudar na recuperação. Isso também ocorre com a formação de bolhas. Quando a pele sofre uma queimadura, o corpo inicia uma resposta de defesa. O calor causa separação das camadas da pele, levando à formação de bolhas cheias de líquido. Essas bolhas, ela atuam como uma barreira natural, protegendo a área queimada contra infecções. Outro processo também que nossa pele faz quando queimada é o processo de cicatrização. A pele, ela tem uma capacidade notável de se regenerar após uma queimadura, especialmente nas camadas mais superficiais. Em queimaduras leves, a pele pode curar completamente e deixar marcas permanentes. Só que queimaduras mais graves, que afetam as camadas mais profundas da pele, como as de segundo e terceiro grau, elas podem deixar cicatrizes permanentes devido à destruição dos tecidos. E o tempo de recuperação, ele varia. Pequenas queimaduras, as de primeiro grau, elas geralmente cicatrizam em poucos dias, com a descamação da pele e pouco dano residual ou nenhum dano. Já as queimaduras mais graves, que afetam as camadas profundas da pele, elas exigem maiores cuidados, inclusive se indica que você vá ao médico para tratá-los.